A partir de agora, prepare seu coração. Você vai ouvir uma mensagem de impacto e poder. Prepare seu coração. Ministrada pelo pastor Gerson de Amorim. Versículo 28 e 29. Mateus, capítulo de número 7, versículo 28 ao 29. Mateus, capítulo número 7, versículo 28 e 29. Diz assim. Aqui eu vou estar numa tradução interlinear, mas é a mesma coisa que está na Bíblia de vocês, só que aqui está mais no original grego. Tá? E aconteceu quando terminou Jesus as palavras estas, estavam maravilhados as multidões com o ensino dele. Estava, pois, ensinando a elas com autoridade, tendo e não como os escribas dele. Amém? Amém. Amém. Podeis assentar? Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quase todas as religiões, quando nós falamos de religiões, hoje eu estava até fazendo um comentário sobre intolerância, né, religiosa, e eu vejo que um cristão ele tem que ser contra todo tipo de intolerância, seja religiosa, seja social, né? Toda intolerância, querido, ela é um ataque contra a liberdade de expressão, contra a liberdade, contra o livre-arbítrio e com o direito de escolha que cada ser humano tem na sua vida. Tá bom? Então, a intolerância religiosa é um mal que tem se instalado hoje no mundo e principalmente no Brasil, aonde as pessoas, através da religião, se tornam, querido, ou se percebem-se, né, donos da verdade. E esse é o grande perigo da religião, porque quando a religião ela te leva a ser dono da verdade, você se acha capaz, você se acha no direito, você se acha que você tem liberdade para acusar ou condenar ou julgar, ou determinar que a outra religião está errada e a sua é que está certa. Quando nós fizemos isso, irmãos, de uma forma intolerante, nós devemos combater todo tipo de heresia. Eu estou falando de intolerância, de você deixar de ter comunhão com uma pessoa porque ela não professa a mesma fé que você. Você não cumprimentar uma pessoa só porque ele professa uma fé espírita. Ou você não conseguir ter um relacionamento com uma pessoa que não professa a mesma fé que você. Isso é fanatismo. Ou até mesmo você ser intolerante e ser violento com aqueles que não professam a mesma fé que você. Isso, irmão, é intolerância. Isso é o que a maioria do radicalismo muçulmano faz, pela força. A pessoa não pensa como eu, então ele não presta. Ele não crê como eu, então ele não tem valor. Ele merece morrer, merece ser exterminado, ele merece ser morto. Essa é a ideologia muçulmana, que foi imposta por Maomé. Mas isso, querido, é intolerância religiosa. E isso também tem sido introduzido no Brasil. E nós vemos até que muitas, até igrejas protestantes têm colocado fogo, mas fogo mesmo, nos centros de umbanda, tem cometido crimes contra a Constituição do Brasil, porque o Brasil é um país laico, você tem direitos de escolher a religião que você quiser. Tá? Até Deus também te faz escolher a religião que você quiser, ele só te mostra o que é certo. Se você quiser adorar Baal, tudo bem. Se você quiser adorar Está, tudo bem. Mas não passa de uma estátua, não passa de um pedaço de pau e de uma ideologia que é algo que não é Deus. Tá? Mas todas as religiões, elas têm uma coisa peculiar. Qual é, pastor? Todas elas
elas prometem proteção. Todas as religiões, elas prometem proteção. Os espíritas prometem proteção. Tá? A Igreja Católica promete proteção. Os evangélicos prometem proteção. E cada um acredita que o outro tem mais eficácia do que o outro e desdenha a religião do outro. Mas todos eles estão prometendo a mesma coisa, mas de uma forma diferenciada. Mas estão prometendo a mesma coisa. Dizem servir o mesmo Deus, tá? Só que de uma forma diferenciada. Essa é a peculiaridade de toda religião. Nenhuma religião vai chegar para você e vai dizer assim, ó, se você participar da nossa religião, você não tem proteção nenhuma, Deus não vai te guardar de nada, Deus não vai te proteger de nada. Nenhuma religião faz isso. Toda religião, tá, promete o primeiro o quê? Proteção, tá? E toda religião também promete um futuro glorioso. Toda religião tem o seu época de criação e tem o seu destino final. Tá? E todas elas prometem um final bom. Um começo bom e um final bom. Todas têm essa similaridade. Todas têm, querido, ou entendem que existem os dois caminhos. Tá? Existe o caminho que Jesus disse que é a porta estreita e apertada, o caminho que conduz à vida eterna, e a porta larga e a porta estreita, né? E estreito o caminho que conduz à vida eterna. E aí o outro, a perdição eterna. Todas as religiões têm essa peculiaridade. Todas prometem um céu de glória, ruas de ouro e cristal, uma cidade santa, né? Lá alguns prometem o Shangri-La, o Nirvana, a encarnação. Você vai melhorando, melhorando até você chegar ao ponto que Deus quer. Entendeu? Você vai vivendo vidas e vidas e vidas e vidas e você vai aprendendo. Mas isso não existe mais, é o que eles creem. E o que eles creem sempre vai prometer que você vai chegar à perfeição que Deus quer que você chegue. Entendeu? Então toda religião tem todas pregam vida eterna. Todas. Tá? E quando Jesus ele ascende neste mundo de tantas religiões, que Israel e adjacências, tinha o judaísmo, tinha, querido, a linha dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, tá? Tinha a linha dos que eram da estirpe de Barrabás ali, que eram contra o sistema romano, contra Roma. Existia vários tipos, querido, de religiões quando Jesus ascende o mundo. Tá? Havia vários. Em Israel, não pense que Israel tinha só uma linha de pensamento. Não pense isso. Existia várias linhas de pensamento. Tinha uns que acreditavam na ressurreição, tinha outros que não acreditavam na ressurreição. Tinha judeus que acreditavam em encarnação, tinha outros que não acreditavam em encarnação. E Jesus chegou nesse meio. Tá? Quando Jesus chega nesse meio, querido, ele faz uma revolução. Por quê? Porque ele vai contra tudo e todos, inclusive a sua própria religião. Tá? Porque Jesus veio para mostrar para nós que a religião não leva você a lugar nenhum. Jesus ele não fundou uma religião. Se você prestar atenção, quando Deus chama Israel, Deus não cria uma religião. Ele cria uma nação. Com leis civis e leis cerimoniais. Ele não faz uma religião. Judaísmo vem da palavra Judá, que já está depois, querido, que se dividiu o reino. Ele levanta uma nação, e uma nação de sacerdotes ele queria. Ou seja, uma nação que ele poderia conversar com eles. Só que o povo de Israel não quis, porque quando Deus foi falar com eles no Monte Sinai, que o monte fumegava, outros dizem Monte Horebe, o povo ficou com medo. O povo não quis, aí arrumaram um intermediário, e esse intermediário era Moisés. Então o povo começava a falar com os sacerdotes falavam com Deus, e Deus pegava os profetas e falava com o povo. Quando na época mosaica era Moisés.
depois nós vemos os juízes, e depois nós vamos vendo a época dos profetas. E quando, querido, a sociedade, quando ela é uma sociedade primitiva, ela tende a ser, quanto menos, ou a mesma coisa que você, hoje você está numa cidade grande, certo? Se você ir para uma cidade que ela não é tão iluminada, se você mais ir mais por o interior, que não tem uma iluminação, você pode ir lá, que as pessoas acreditam mais em Saci Pererê, tem mais a tendenciosidade para acreditar no caipora, na mula sem cabeça, por causa da falta de iluminação. Então tudo que viu, o vulto que vê é Saci Pererê. Entendeu? Se falar, eles vão acreditar. Mas quando você tem a iluminação, você já não é tão bobo. Você vai dizer, não, isso aí não existe. Entendeu? Assim, esse é o efeito que a iluminação das Escrituras fazem conosco. Por isso que Davi diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Quem tem Jesus como luz e a sua palavra não acredita mais em Saci Pererê, não acredita mais em caipora, não acredita mais em mula sem cabeça, não acredita mais em Papai Noel, não acredita mais em Coelhinho da Páscoa, entendeu? Não acredita mais em mitologias, porque tem a iluminação da palavra. E foi para isso que Jesus veio. Foi a palavra, aquilo que o Marcos leu, que o mundo, ele não quis a luz. Ele não quis a verdade, ele não quis o logos de Deus. Ele não quis aquilo que ilumina, aquilo que traz iluminação, aquilo que faz você enxergar mais além, aquilo que faz você ver o que a maioria não vê, enxergar o que a maioria não enxerga, entender o que a maioria não entende. Para isso Jesus veio. E ele chegou, querido, para iluminar o povo de Israel com a palavra de Deus. E quando eles viram, querido, que Jesus tinha uma pregação diferente, eles disseram, olha, esse tem uma mensagem diferente. Se você entender o contexto da época de Jesus, Jesus chegou numa época, querido, que as pessoas confundiam doenças psicológicas com demônios. Toda pessoa que tinha um ataque epilético era endemoniado. Entendeu? Todas as pessoas que têm problema psicológico hoje, na época de Jesus, eram tudo endemoniados. Eles confundiam doenças psicológicas com demônios, perturbações espirituais. Entendeu? Porque para eles, a pessoa que dava um ataquezinho, dava uns desmaios, para eles tudo era demônios. E Jesus teve que lidar com tudo isso. Aí você vê, não, mas Jesus tem um endemoniado epilético lá. O Mateus escreveu que era um demônio, mas Jesus sabia que não era um demônio. Ele sabia que era um problema psicológico. Era epilepsia. Aí hoje as pessoas, querido, que são mais radicais, que são mais, vamos dizer assim, fanáticos, às vezes eles querem expulsar algo que um comprimido cura. Aleluia. Entendeu? Quase arranca a cabeça do camarada. Entendeu? E eles confundiam doença de pele com lepra. Eles confundiam, acreditavam em fantasmas. Os discípulos acreditavam em fantasmas. Porque quando eles viram Jesus vindo lá, eles disseram, é um fantasma. Jesus veio caminhando sobre as águas, eles disseram, só pode ser um fantasma, um morto aí, uma alma penada que está por aí. Entenderam? Por quê? Porque eles acreditavam nessas coisas. Quando Jesus chegou em cena, Jesus tinha tanta coisa para ensinar que os discípulos não tinham capacidade de absorver tudo que ele tinha para ensinar. E ele disse, olha, tem coisas que eu não posso vos dizer agora. Porque se eu disser para vocês agora, vocês vão desviar. Se eu disser para vocês agora, vocês vão ficar todos loucos, doidos. Entendeu? Porque naquela época Jesus chegasse e disse assim, não, isso aqui não é um demônio, isso aqui é um problema psicológico. Não, Jesus disse, não, é o demônio, isso aí é coisa do Beelzebu, é coisa do capiroto, é coisa... Mas tem coisas, irmãos, que são espirituais. Mas tem muitas coisas
que não são espirituais. E que hoje, nós, como uma pessoa que conhece um pouco mais a palavra, que tem um pouco mais de iluminação, temos que começar a deixar de acreditar em Saci Pererê e Papai Noel. Tá? Quando Jesus começa a pregar nesse mundo, tá? As pessoas começam a dizer: esse homem está dizendo coisas que ninguém disse. Tá? Esse carpinteiro de Nazaré está dizendo coisas que os mestres da lei não diziam. Porque Jesus ensinava coisas que os mestres da lei não ensinavam. Jesus começou a trazer uma inovação. Jesus começou a trazer para eles o verdadeiro significado da lei. O verdadeiro significado da Torá. Entendeu? Jesus internalizou neles a Torá. Porque ele era o Logos encarnado. A palavra encarnada. Jesus era como se fosse uma biblioteca ambulante. Ele era a coleção de ideologias de Deus. Se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Ah? Talvez eles olhavam e diziam: mas aquele lá não é o filho de Maria? Como que ele está falando tão diferente? Ele está indo contramão da religião. Porque Jesus andava na contramão da religião. Ele andava na contramão. Os sacerdotes, eles ensinavam algumas coisas, só que não viviam. Jesus não foi contra os ensinamentos deles. Jesus foi contra os comportamentos deles. Porque os comportamentos deles não estavam de acordo, querido, com aquilo que eles ensinavam. Tanto é que Jesus disse para os discípulos: olha, vocês devem seguir os ensinamentos dos escribas, dos fariseus. Eles não ensinam errado, eles ensinam certo a Torá. Eles ensinam certo a lei. Só que vocês não devem fazer o que eles fazem. Vocês não devem se espelhar neles, porque eles são hipócritas, eles são mentirosos, eles são desonestos, eles não são verdadeiros. As intenções dos corações deles são intenções que não são intenções que estão de acordo com a vontade de Deus. E eles viram em Jesus alguém que tinha, diga comigo, autoridade. Autoridade. Existem 3 coisas, querido, que são os tripé da autoridade de um homem de Deus. Primeiro, ele precisa ter conhecimento. Sabe por que Jesus tinha mais autoridade que os escribas? Porque Jesus tinha mais conhecimento do que eles. E todas as vezes que eles vinham indagar Jesus, que eles vinham tentar pegar Jesus em alguma palavra, Jesus dava uma aula de Torá para eles. E eles botavam a colinha debaixo das pernas e saíam e iam embora. Tá? E não foi uma nem duas. Várias vezes eles tentaram Jesus. Várias vezes tentaram pegar ele na própria lei dele. Naquilo que ele pregava. Tentaram pegar Jesus na própria falha deles. Porque eles ensinavam certo e viviam errado. Jesus fazia o contrário. Ele andava na contramão da religião porque ele pregava e vivia o que pregava. Ele mostrava com atitude. Então, o segundo ponto para ter autoridade é ter testemunho. Jesus chegou diante desses fariseus e disse assim: ó, se vocês têm alguma coisa para me acusar, acuse. Tá o povo aí, ó. Fale agora. Se eu tenho alguma coisa, se eu devo alguma coisa. E os fariseus ficaram calados. Eles não conseguiam encontrar em Jesus algo para lhe acusar. Por quê? Porque Jesus era um homem que cumpria a Torá. Ele cumpria a lei. Por isso que ele disse: eu não vim para abolir a lei. Eu não vim para dizer que a lei não existe mais no Novo Testamento. Tem muitos que dizem: não, o fim da lei é Cristo. Não, a palavra grega ali é telos. Diga comigo, telos. Telos quer dizer a finalidade da lei é Cristo. A finalidade, ou seja, a lei é como um aio que nos conduz a Cristo. A finalidade da lei é Cristo. Aí tem pessoa: não, agora é só a graça. O Antigo Testamento também tinha a graça. O Deus gracioso estava no Antigo Testamento. O Deus de juízo estava no Antigo Testamento. A graça está no Novo Testamento. O juízo também está no Novo Testamento. Entendeu? O que acontece, querido, são mudanças de palavras para mudar o sentido. Tá? Como que Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir? E como que Paulo vai dizer lá que o fim da lei é Cristo? É uma contradição.
Então Paulo não está pregando o que Jesus pregou. Mas não é isso. É que as pessoas querem condicionar o entendimento das pessoas. Fazendo o quê? Fazendo inserções e adulterações na Bíblia Sagrada. Mas quando você vai ao original, você vê que ali, quer dizer, a finalidade da lei é Cristo. Mas foi isso que todo o Antigo Testamento fez. Por isso que Paulo diz que a lei é como aio. É como um professor que vai levando, vai ensinando até você chegar à plenitude do conhecimento de Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus não ensinava como os religiosos. Jesus era totalmente diferente dos religiosos. Por quê? Primeiro, Jesus não admitiu que a melhor maneira de adorar a Deus fosse através de sacrifício. Você sabia que Deus nunca pediu sangue de bode? Aí você pode dizer assim, não, mas pastor, mas lá diz que Deus, em Levítico, instituiu os sacrifícios, e ele sacrificava animais? Sim, sacrificava. Mas não por uma necessidade de Deus. Não porque Deus precisava de sangue, de carne, de carne de boi, coisa. É que a consciência, vamos dizer assim, a falta de conhecimento daquele povo, tá? Que era semi-analfabeto, que havia saído do Egito, a única maneira que eles conheciam de adorar a Deus era através de sacrifício. Tá? Aí o que Deus fez? Não porque Deus queria, porque o que Deus fez foi trabalhar em cima deles, tá? Com aquilo que eles conheciam. Porque antes eles ofereciam sacrifício a tudo quanto era Deus. Que eles conheciam e sacrificavam. Ah? Então Deus, o que ele fez? Para que eles, porque eles sempre viveram 400 anos no Egito como escravos, sempre vendo e no meio de um politeísmo, no meio de adoração de vários deuses. Então eles não sabiam outra maneira. E o que Deus então permite? Que eles sacrifiquem, só que de uma maneira monoteísta. Só que de uma maneira de uma adoração a um único Deus. A um único Deus. Certo? Só que quando você vai vendo o desenvolvimento da nação de Israel, você quando chega no período dos profetas, os profetas já começam a dizer que Israel não estava entendendo mais nada. Que Israel não compreendeu que Deus não precisava de sangue de animais, que Deus não precisava dos animais. O que Deus queria deles é que eles aprendessem no andar da carruagem com Deus, eles viessem aprender o que realmente Deus queria deles. Aleluia. E o que muita religião faz hoje é o contrário. Não, você tem que sacrificar para conquistar o amor de Deus, você tem que sacrificar, você tem que doar, você tem que dar sua casa, seu carro, você tem que dar tudo que tem na carteira, você tem que agradar a Deus e tentar comprar a Deus com suas atitudes. Isso Deus nunca pediu, nunca fez. Se tem uma coisa que agrada a Deus, querido, nós vamos ver aqui em Miqueias, capítulo 6, de 6 a 8. Veja o que está escrito. Com quem me apresentarei diante do Senhor? Os profetas já agora querendo acabar com o sacrifício dos animais. Ele diz assim, com quem me apresentarei diante do Senhor? E me prostrarei diante de Deus, o soberano. Irei à sua presença com holocaustos e novilhos de um ano? Agradar-se-á porventura o Senhor com milhares de carneiros? Ou com milhares de torrentes de óleo? Sacrificar-lhe-ei pela minha maldade o meu primogênito? O fruto de minhas entranhas por meus próprios pecados? Já te foi dito ao homem o que convém. O que o Senhor reclama de ti? Olha, o que o Senhor reclama de ti, o que o Senhor quer de ti, não é bode, não é boi, não é sangue. O que Deus quer de ti? Que tu pratiques a justiça, que ames a bondade e que andes com humildade diante de teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Querido, será que se eu levar um novilho de 1 ano vai agradar a Deus? Não! O profeta está dizendo, se eu levar milhares de carneiros, isso vai agradar a Deus? Não! Se eu levar 10.000 ribeiros de azeite, isso vai agradar a Deus? Não! Se eu levar o meu filho em sacrifício como Abraão levou, isso vai agradar a Deus? Não! Se eu levar o meu corpo em sacrifício, querido, se não for pela intenção certa, Deus não quer. Aleluia. Porque Deus não quer sacrifício, querido. Deus quer. Deus não quer sacrifício. Deus quer misericórdia. E Amós ainda diz assim, outro profeta, que estava educando Israel, para que Israel se desprendesse do cerimonialismo e entrasse na verdade prática da Torá. A verdade prática, não cerimonial. Não uma mudança externa. Não uma beleza de templo. Não candelabro. Não arca da aliança. Não um templo como foi construído lá em São Paulo. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que vocês amem o que é justo. Aleluia. O que é certo. E aí ele começa dizendo em Amós 5:21, aborreço vossas festas. Israel fazia festa, querido, para se prostituir. Faziam festa, querido, não para ir lá adorar a Deus. Faziam festa para agradar a si mesmo, para agradar seus próprios desejos, suas próprias carnalidades, seus próprios desejos. E Deus disse, eu não quero mais festas. As festas de vocês me provocam desgosto. Eu não sinto, eu não gosto. Eu não gosto mais do culto que vocês fazem. Quando me oferecem holocausto e oferta, eu não encontro neles prazer algum. Por quê? Porque o que faz a oferta ter valor não é o animal, mas sim a intenção com que se sacrificava. Que é isso que Deus queria. Um coração justo, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de desejo para a prática da igualdade social, que amar o próximo, amar a viúva, o estrangeiro, amar, querido, aqueles que eram menos necessitados. Por isso que em Tiago nós vamos ver que Tiago diz que a verdadeira religião, se você quer uma verdadeira religião, visite o órfão, a viúva, o necessitado, o pobre em suas necessidades. E você vai ter uma verdadeira religião. Glória a Deus, aleluia, Pai. Fora isso, é falácia. Fora isso, é cerimonialismo. Fora isso, é culto externo, vazio, sem valor para aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Glória a Deus. Querido, não tenho prazer algum. Eu não faço caso dos vossos sacrifícios e animais cevados. Longe de mim o ruído dos vossos cânticos. O louvor que eles faziam, os salmos que eles citavam e louvavam, já não tinha mais essência. Não era mais pelas intenções certas. E isso pode acontecer com nós hoje. Não quero mais ouvir a música das vossas harpas. Já pensou se Deus chegasse para o Jefferson e dissesse, Jefferson, eu não suporto ouvir o teu louvor. Mas isso aconteceu, Deus falou isso, Ele está falando isso. Mas antes que jorre, o que Deus quer? Que jorre, ou seja, que você se torne uma fonte de justiça e uma cachoeira, ou uma cachoeira, ou uma torrente de retidão e uma cachoeira de justiça que corre, querido, em terra seca. Aleluia. É isso que Deus quer. E Jesus, em Mateus 9,13, ele disse, ide e aprendei o que significa essas palavras. Que o profeta falou. Porque Deus estava querendo que eles viessem
entender que Deus não quer sacrifício. Deus deu sacrifício não porque era uma necessidade de Deus, porque era a única maneira que eles sabiam adorar a Deus. Por quê? Porque antes, querido, de Israel, os povos, eles achavam que os deuses, eles precisavam se alimentar, eles precisavam tomar água, eles precisavam dormir. E então, querido, os sacrifícios nasceram, tá, de um entendimento politeísta, de um entendimento pagão. Por isso que Jesus disse que quem corre atrás de bênção, que quem corre atrás de coisas materiais, que se preocupa com o que comer, que se preocupa com o que vestir, são os pagãos que procuram essas coisas. Porque eram os pagãos, queridos, que iam lá oferecer sacrifícios para Baal, para ter uma boa colheita. Iam lá fazer sacrifício para ter uma boa colheita, para ter chuva, para que os deuses copulassem, para que houvesse chuva. Agora, o que Deus faz? Deus, se tirasse essa compreensão do povo de Israel, de sacrificar, de se aproximar através do sacrifício, o povo não ia compreender, não ia entender, porque eles viveram a vida inteira vendo aquilo ali. É a mesma coisa que eu chegasse para você agora e dizer, para você ser salvo, você não precisa mais orar, você não precisa mais ler a Bíblia, você não precisa fazer mais nada. Você vai acreditar que você vai ser salvo? É a mesma coisa. Se Deus chegasse para eles e dissesse, vocês não precisam me sacrificar, porque eu não quero esse sacrifício. Esse sacrifício que os politeístas, que os pagãos fazem aí, eu não desejo isso, eu não quero isso. Por quê? Porque Deus estava começando a nação. Quando a nação já está um pouco madura, ele começa a usar os profetas para trazer essa revelação. De que ele não quer sacrifício. Amém? Amém. Mateus 12, 7 diz assim, se compreendeis o sentido dessas palavras, quero misericórdia, não sacrifício. Se vocês entendessem, não teriam condenado muitos inocentes. Ou seja, os animais que morriam eram o quê? Porque eles estavam pagando pelo pecado de quem? Da pessoa. Essa era a simbologia. Tá? Que foi uma maneira de Deus também usar esses sacrifícios para comover o coração do pecador. Para que o pecador viesse ter, a hora que eu visse o animal morrendo, ele saber que na hora que o animal estivesse agonizando, que aquele animal estava morrendo por causa do pecado dele. Esse é o sentido da cruz de Cristo. Esse é o sentido do sacrifício dele. Que ele morreu pelos nossos pecados. Para mostrar que somos pecadores dependentes da misericórdia dele. Aleluia. Segundo, por que Jesus tinha uma pregação diferente dos religiosos? Porque Jesus tirou todo tipo de cerimonialismo e nos colocou, querido, na prática do cuidado do necessitado para sermos salvos. Jesus ele tira, porque eles estavam acreditando que se eles cumprissem todos os rituais de sacrifícios, iriam ser salvos por aquilo ali. Jesus vem com uma pregação mudando, dizendo, não é assim. Se você não amar o seu próximo, se você não saber perdoar, se você não saber se relacionar, se você não saber viver bem nesta terra, você pode matar milhares de animais. Jesus disse, vocês não terão salvação. Jesus tira todo o cerimonialismo e coloca, querido, que a salvação está no cuidado do próximo em suas necessidades. Por isso que Tiago afirma, se você quer ter uma religião, a religião de Deus, a verdadeira que Yeshua ensinou, é esta. Visite a órfã, o estrangeiro, o pobre necessitado em suas necessidades. Jesus tira a salvação do caminho do cerimonialismo e coloca no nosso relacionamento com o próximo. Por isso que em Mateus 22, 34 e 40 diz assim, sabendo os fariseus que Jesus reduziu ao silêncio os saduceus, quando vieram tentar confrontar Jesus, e como Jesus tinha mais autoridade que eles, e Jesus então reduziu eles a nada, eles se reuniram e
arrumaram um doutor da lei que lhe fez a seguinte pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, que é o que está em Deuteronômio 6:5. Em Êxodo, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses além de mim. Esse é o primeiro mandamento. Mas em Deuteronômio fala sobre o amor ao próximo. Aí o mestre da lei diz assim, que Jesus tinha julgado certo, tá? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e a Deus de todo o teu coração e toda a alma. Nesses 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Resume toda a lei e os profetas. Essa Bíblia que você carrega debaixo do braço, ela só é autêntica, ela só é benéfica, ela só é influenciadora do teu ser, da tua vida. Ela só tem, querido, benefícios se ela for praticada com amor. Amém. Entendeu? Praticada com amor. Se não, querido, é tempo perdido. O que tem de cristão que não entendeu esta verdade? Seus corações são duros como pedra. Não consegue se compadecer daquele que foi assaltado por esse mundo, aquele que foi desprezado por esse mundo. Não consegue parar e fazer como o bom samaritano, mas pelo contrário, faz como religioso, faz como levita, faz como sacerdote, passam a passo largo, porque se acham diferentes, porque se acham melhores, porque se acham que estão numa posição melhor. Querido, quando Deus criou o homem, ele disse: fazei o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Para quê? Tem um propósito para isso. Porque antes de Gênesis, querido, no politeísmo, existia diferenças de classe. Querido, existia a classe da elite e existia a classe mais pobre. A classe mais pobre era tido como uma classe menos valorizada, que tinha que ser escrava da classe maior. Os reis se colocavam como deuses. O rei do Egito se considerava um deus. Por que ele fazia isso? Para proteger o seu cargo, para botar na mente do povo, para que não houvesse rebeliões. Quem é que ia querer matar um deus? As pessoas tinham medo de matar um deus. E quando Moisés ele escreve o livro de Gênesis, não é de verdade que está escrito: olha, o homem é feito à semelhança de Deus. Ou seja, Faraó foi empurrá-lo. Os reis antigos da antiguidade, dos sumérios, dos acadianos, dos babilônios, foram empurrá-lo. Porque as pessoas agora não temiam mais que o homem poderia ser um Deus, mas que diante de Deus todos são iguais e merecedores e dignos de uma existência com Deus. Glória a Deus, aleluia. É direito seu, querido. Você não é melhor, você não é maior, você não é menor, você é igual. Você está na mesma medida para Deus. Todos estamos na mesma medida. Aleluia. O que nos diferencia é o agir de Deus na nossa vida. Porque se fosse depender de nós, todos, diante de Deus, temos a mesma medida. Amém? Amém. Veja a versão sinóptica de Marcos. Disse-lhe o escriba: perfeitamente, mestre, dissestes bem que Deus é um só e que não há outro além dele. Se Deus é um só, aqui está dizendo que Deus é um só. Deus é um Só. Não existe outro além dele. Então só existe um Deus. Não 3, nem 2, existe Um. um.
e seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Amém. Jesus reduz tudo que os judeus criaram, seus costumes, seus preceitos, suas tradições, que hoje estão querendo trazer para dentro da igreja de novo, costurando o véu do templo, querendo trazer para dentro da igreja a Arca da Aliança, aonde em Jeremias capítulo 3, verso 16, Jeremias diz, vocês esqueçam da arca. Não se vai mais construir a arca. Assim diz o Senhor. Deus manda vocês esquecer da arca. Esqueçam da arca. E o que as igrejas estão fazendo hoje? O contrário do que Deus mandou. E 99% das pessoas não sabem que Deus disse que era para esquecer da arca. E a igreja está trazendo a arca para dentro das igrejas. O símbolo da presença de Deus. A arca que simbolizava no Antigo Testamento é o teu coração. A presença de Deus, querido, não está mais num caixote, ela está dentro de você. Porque ela se tabernaculou dentro de você. Se colocamos de pé. Aleluia. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Jesus revolucionou, querido. Eu vou continuar semana que vem essa mensagem. Só quero terminar dizendo qual é o maior dom de Deus, o maior dom da fé cristã, segundo 1 Coríntios 13. É o amor. Qual é o fruto do Espírito Santo que define, que adorna todos os outros frutos? É o amor. Qual é o novo mandamento que Jesus nos deu? O amor. Porque novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Amém? Amém. Querido, que você possa guardar essa palavra no seu coração. Você não seja religioso, não seja intolerante. Deus nunca quis uma religião, Deus quis uma nação de sacerdotes. Quando diz nação de sacerdotes, querido, quer dizer uma nação em que Deus poderia ter acesso direto. Por isso que Jesus ele rasgou o véu do templo. Por isso que nós somos pedras vivas, edifício de Deus, sacerdócio real, para apresentar a Deus sacrifícios, irmãos, de louvor, de adoração em Cristo Jesus a Deus. Você é um sacerdote que pode chegar na presença de Deus, apresentar o teu louvor, a tua adoração, a tua gratidão, o teu amor. Você não precisa de intermediário. Jesus é o teu intermediário e o único mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Irmão, se perceba como uma morada de Deus. Ande de cabeça erguida. Você é filho de Deus. Você não é algum qualquer, não. Você tem todos os motivos para andar de cabeça erguida. Você tem todos os motivos para ser feliz. Porque você faz parte de uma nação santa, uma nação eleita, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mancha, sacerdotes de Deus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus por adoção. Fomos adotados, fomos enxertados na videira. Aleluia. Para produzirmos frutos dignos de arrependimento, frutos para a glória do reino de Deus. Aleluia, Pai. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Ore junto comigo, querido, amado e bendito Deus, Deus de amor, de bondade. Cremos, Senhor, que não somos menos e nem mais do que qualquer pessoa nessa terra. Somos a tua criatura, criada à tua semelhança, à tua imagem. Senhor, e compreendemos que o teu Espírito habita em nós e que a tua palavra é o nosso guia de conduta cristã. É a nossa bússola que nos faz, Senhor, não nos perder nos mares desta vida. O teu Espírito que tem sido o vento que nos conduz e motiva e nos consola, nos fortalece, nos anima para continuarmos mais uma milha, Senhor. Para caminharmos mais um pouco, para andarmos mais um pouco, até chegarmos, Senhor, no nosso destino final.
Ajuda-nos, ó Pai, a resplandecer nesse mundo como luz. Ajuda-nos a ser sal como tempero. Ajuda-nos, Senhor, a sermos árvores frutíferas. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos embaixadores do Teu reino. Ajuda-nos, ó Pai, a estarmos com a armadura de Deus para cumprirmos o nosso propósito de soldados que militam de maneira legítima, que não se embaraçam com os negócios dessa vida, Senhor. Eu invoco sobre teus filhos as promessas, Senhor, de cura. Eu invoco sobre teus filhos a promessa do teu Espírito Santo, para que cada um seja cheio, para que cada um seja batizado com o Espírito Santo, seja cheio da tua graça, do teu poder, da tua unção. Oh, aviva a tua obra, Pai. Aviva o teu filho, a tua filha, Senhor. Oh, meu Deus, para que esse teu filho seja enriquecido pela tua bondade, pelo teu amor e a tua mão bondosa estendida sobre nossas vidas. Oh, meu Rei, é o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de nosso Mestre Jesus. Em nome de nosso Mestre Jesus. Amém. Amém, Senhor. E amém. E amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe. Aleluia. Que Deus abençoe. Amém. Que você tenha uma boa semana. Uma semana de muita paz, de muita frutificação. De muito trabalho, seja secular e no reino de Deus. Ergue a tua cabeça. Ande de cabeça erguida, porque você é filho de Deus. Amém. Amém? Dizemos todos juntos: se Deus é por nós, Quem será contra nós? o mais importante é o Amor e a paz. que a paz, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e todas as consolações e provisões do Senhor sejam na vida de todos vós. Em nome de Yeshua, Hamashia, Hamalé, Hamalé. Baruch Hashem, Leshem Yeshua Hamashia. Amém. Amém? Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Mashiach. Boa semana para Deus. Olha,